Olá, nesse vídeo nós vamos falar sobre operações entre conjuntos. Então, inicialmente, vamos a uma noção do que é um conjunto. Intuitivamente, um conjunto é uma lista ou coleção de objetos bem definidos. Os objetos em um conjunto, como veremos nos exemplos, podem ser número, pessoas, letras e etc. Bom, então, segundo esse conceito aqui intuitivo sobre conjunto, nós podemos falar que um conjunto é uma coleção de elementos, ou uma lista de elementos. Aqui temos alguns exemplos. Nesse primeiro exemplo, ele apresenta os números 1, 3, 7 e 10. Esses números, eles formam um conjunto, aqui representado como o conjunto A. E a forma de fazer a anotação desse conjunto é a seguinte: A maiúsculo, porque usualmente a gente representa um conjunto como uma letra maiúscula e os elementos como uma letra minúscula. Aqui a gente tem o conjunto A é igual a, abre chaves, aí temos os elementos 1, 3, 7 e 10. Então os números 1, 3, 7 e 10 formam o conjunto A, esse conjunto aqui. Também temos o conjunto das vogais, aqui a gente representou como a letra B. Então B é igual a, abre chaves, A, vírgula, B, vírgula, E, vírgula, I, vírgula, O, vírgula, U. Notamos aqui que a vírgula ela separa os elementos. Dependendo do livro ou do professor, os elementos eles podem ser separados por ponto e vírgula e não por vírgula. Então é sempre bom estar atento a isso. Aqui nesse vídeo nós separamos por vírgula. Aqui temos outro exemplo. O conjunto formado pelas pessoas que habitam a Terra. A gente sabe que existe uma quantidade limitada de pessoas que habitam a Terra, mas é muito grande. E não cabe colocar o nome de cada uma delas nesse formato que a gente fez aqui anteriormente. Então a melhor forma de representar esse conjunto é dessa forma aqui. O conjunto C, que é o conjunto das pessoas que habitam a Terra, é igual a, abre chaves, X tal que X é uma pessoa que habita a Terra. Ou seja, isso quer dizer que esse conjunto é formado por todos os X, tal que X são pessoas que habitam a Terra. Outro exemplo, as alunas que faltaram à última aula. Isso também é um conjunto. Esse conjunto ele também é um conjunto finito. Ele poderia ser escrito nesse formato aqui que a gente fez do conjunto A e do conjunto B. Só que para não usar nenhum nome, eu prefiro escrever dessa forma. O conjunto D é igual a X, tal que X é uma aluna que faltou à última aula. Então esse conjunto é formado por todos os alunos que faltou na última aula. Aqui os países Inglaterra, França e Dinamarca também formam um conjunto. Que conjunto é esse? É o conjunto Inglaterra, França e Dinamarca. Relação de inclusão. Se cada elemento do conjunto A é também um membro do conjunto B, dizemos que A é um subconjunto de B. De forma mais rigorosa, dizemos A é um subconjunto de B. Se X pertencer a A, implica que X pertence a B. A definição que vai ser mais útil para a gente vai ser essa primeira parte aqui. Essa segunda parte ela é mais útil quando a gente vai fazer demonstrações. Só que como esse vídeo é destinado a alunos do ensino médio, não foi feito demonstração nesse vídeo. Mas quem sabe em um vídeo posterior a gente coloca algumas. Então a gente vai usar essa demonstração desse primeiro ponto. Se cada elemento do conjunto A é também um membro do conjunto B, dizemos que A é um subconjunto de B. Ou seja, se todos os elementos que estão em um conjunto A também estão em um conjunto B, então a gente pode falar que A é um subconjunto de B, ou dizer que A está contido em B. Aqui notamos nesse diagrama que o conjunto A ele é um subconjunto do conjunto B, porque ele está dentro do conjunto B. Então dizemos que A está contido em B. Esse símbolo aqui, que parece um U, que foi virado em um ângulo de 90 graus, ele tem essa abertura, e essa abertura sempre está direcionado ao conjunto que contém. E esse lado que não é aberto, ele é direcionado ao lado que está contido. Então dizemos que A está contido em B. Né? O conjunto A é um subconjunto de B. A gente nota aqui nesse diagrama que o conjunto A está contido no conjunto B. E B é representado como um conjunto maior. Ou podemos escrever que B contém o conjunto A. Que é a mesma coisa que dizer que A está contido em B. É dizer que B contém o conjunto A.
Outra notação é o não contido. No caso em que o conjunto A apresenta algum elemento que não está em B, a gente notamos aqui que uma parte daqui do conjunto A ele sai do conjunto B, isso significa que existem elementos que estão em A que não estão em B. Então dizemos que A não está contido em B, ou que B não contém A. É sempre bom ficar atento aqui à definição. Para o conjunto A estar contido no conjunto B, todos os elementos de A têm que estar em B. Aqui nesse diagrama aqui a gente percebe que existem elementos de A que não estão em B, então não podemos dizer que A está contido em B. Vamos a um exemplo. Aqui eu tenho o conjunto A, ele é formado pelos elementos 1, 2 e 3. E aqui o conjunto B, que é formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Podemos dizer que A está contido em B? Bom, para a gente saber se A está contido em B, temos que recorrer à definição. Todos os elementos de A têm que ser elemento de B. Então vamos olhar aqui de elemento em elemento. O elemento 1, que pertence a A, ele também pertence a B? Sim, a gente vê bem aqui. O 1 pertence a A e também pertence a B. Aqui o 2 pertence a A e também pertence a B. O 3 também pertence ao conjunto A e também pertence ao conjunto B. Bom, dessa forma nós vimos que os elementos de A, que todos os elementos do conjunto A estão contidos no conjunto B. Então A está contido em B, por definição. Aqui um diagrama que mostra isso, que mostra o conjunto A com os elementos 1, 2 e 3, e mostra que A ele está contido no conjunto B, que é esse conjunto maior. Quais são os elementos de B? O 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Notamos que esses elementos que estão em A também estão em B, já que A está dentro do conjunto B. Então dizemos que A está contido em B, ou dizemos que A é um subconjunto de B. Podemos dizer que B está contido em A? Não, porque se a gente olhar aqui o 6, tivemos que o 6 pertence a B, mas não pertence a A. Então, claramente o B não está contido em A. Mas, como já vimos, A está contido em B, porque todos os elementos de A também estão em B. Operação entre conjuntos. As operações com conjuntos são união de conjuntos, interseção de conjuntos e diferença entre conjuntos. Outra operação que normalmente é apresentada é a de complementar. Só que eu não vou mostrar aqui a operação de complementar. Eu vou apresentar só essas três: interseção, união e diferença. Interseção, às vezes também chamada de intersecção, né? Aqui nesse vídeo eu vou chamar só de interseção, simplesmente. Aqui essa tabela mostra os símbolos, para a gente se acostumar aqui com os símbolos e o significado deles. A união é esse símbolo, que lembra bastante a letra U. Então, uma forma de lembrar desse símbolo, de associar a união, pensar, bom, a união começa com U e o símbolo também lembra o U. Então, toda vez que você vê esse símbolo que parece o U, você lembra de união. A união B. A interseção, ela é como se fosse o U de ponta cabeça. A interseção B. E a diferença é representada como esse tracinho, que lembra bastante o tracinho de subtração. A diferença B. Aqui a gente já viu aqui os símbolos, agora a gente vai ver o significado deles. União de conjuntos. A união de conjuntos é formada pela junção dos elementos de dois ou mais conjuntos dados. No caso dos elementos que se repetem nos conjuntos, eles aparecerão uma única vez no conjunto união. Então, com outras palavras, podemos dizer que a união entre dois conjuntos é formado por todos os elementos dos dois conjuntos. Ou seja, eu pego os elementos do conjunto A e os elementos do conjunto B e formam um novo conjunto, que tem todos eles. Só que os elementos que se repetem, a gente coloca só uma vez. A gente não pode ficar repetindo elementos em um conjunto. Aqui um exemplo. Sejam os conjuntos A e B. A é formado pelos elementos 1, 2 e 3, e B é formado pelos elementos 2, 5, 7 e 9. Então a união vai ser um conjunto formado por esses elementos com esses elementos. Então a gente vai criar um novo conjunto que tem todos eles. Aqui o conjunto A tem 1, 2 e 3. Então como colocamos 1, 2 e 3. Nota que isso aqui são os elementos do conjunto A. E o conjunto B tem o 2, o 5, o 7 e o 9. Então vamos colocar aqui também. Só que o 2 a gente já colocou, ele já tem o 2, então a gente não vai repetir. Então a gente coloca o 5, o 7 e o 9.
o 5, o 7 e o 9, que são os elementos de B, e o 2 também está aqui, que também é elemento de B. Então, esse é o conjunto união, A união B. Outro exemplo, nesse exemplo aqui, os elementos são letras. Sejam os conjuntos C igual a, abre chaves, A, B, C, fecha chaves, e o conjunto D, que é formado pelos elementos A, E, I, O, U. Ou seja, esse aqui é o conjunto das vogais. C união D. Então, qual vai ser o conjunto C união D? Bom, vamos fazer igual no exemplo anterior. A gente vai criar um novo conjunto que tem esses elementos e que também tenha esses elementos. Então, vamos colocar. Aqui no conjunto C tem o A, B e o C. Então, colocamos A, B, C. E no conjunto D tem o A, E, I, O, U. Vamos colocar aqui também. Só que o A ele já está aqui, já é o primeiro elemento. Então a gente não vai repetir ele. A gente vai colocar o E, I, O, U, porque o A já está aqui. Então essa é a união desses dois conjuntos. Notamos que nesse conjunto tem o A, B e o C, que é o conjunto C. E também tem o A, E, I, O, U, que é o conjunto D. Então dessa forma sempre podemos dizer que se eu tenho o conjunto C união D, então o conjunto C ele está contido nessa união, ou seja, o C ele é um subconjunto dessa união, já que todos os elementos de C estão nela, por definição. E o conjunto D também está contido no conjunto união, porque todos os elementos de D estão na união. Esse diagrama representa a união. Se eu tenho o conjunto A e o conjunto B, a união vai ser todos os elementos desses dois conjuntos. Então a união é todo esse espaço aqui desses dois conjuntos. A gente vai ver aqui na interseção, a interseção é só esse espaço aqui no qual eles se cruzam. Mas na união não. Na união é tudo. Todo esse espaço por onde a seta está passando. A interseção de conjuntos. A interseção de conjuntos refere-se aos elementos que se repetem nos conjuntos dados. Sendo assim, a interseção de A com B é o conjunto formado pelos elementos comuns a e B. Sejam os conjuntos A, formado pelos elementos 1, 2 e 3, e o conjunto B, formado pelos elementos 2, 3, 5, 7 e 9. Bom, recapitulando a definição. A interseção de conjuntos refere-se aos elementos que se repetem nos conjuntos dados. Ou seja, na interseção, a gente vai criar um novo conjunto que é formado pelos elementos que se repetem nesses dois conjuntos. Ou seja, são os elementos que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Aqui está o exemplo. A interseção B. Vamos aqui fazer com calma. O elemento que está no A é o elemento 1, o primeiro elemento. Ele está em A, mas ele está em B? Não, aqui em B não tem o número 1. Então, o 1 ele não faz parte da interseção, porque a interseção é formada pelos elementos que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo. E o 2, olhando aqui o conjunto A. Bom, o 2 está no conjunto A. Ele está no conjunto B? Sim, o 2 está no conjunto B. Então, ele faz parte da interseção entre esses dois conjuntos. Então, coloco aqui o 2 na interseção. Vamos olhar o 3 agora. O 3 ele está no conjunto A. E ele está no conjunto B? Sim. O 3 está no conjunto B e está no conjunto A. Então, ele também faz parte da interseção, porque ele está nos dois conjuntos. A gente nota que o 5, o 7 e o 9 estão no conjunto B, mas não estão no conjunto A. Então, eles não fazem parte da interseção. Então, aqui nesse diagrama, a gente nota que a interseção ela só é a parte que é comum aos dois conjuntos. É que essa parte amarela, né, uma cor de mostarda, ela pertence tanto ao conjunto A quanto ao conjunto B. Uma pergunta, e se em vez da interseção a gente fosse fazer a união desses dois conjuntos? Bom, a gente já viu como faz isso. Vamos fazer aqui. A união com B é igual a, abre chaves, vou colocar aqui embaixo. A união com B é igual a, aqui vou colocar 1, lembrando que a união é diferente da interseção. Na união, a gente vai pegar todos os elementos que estão em A e os elementos que estão em B. E na interseção, a gente pega só os elementos que se repetem. Então vamos ver aqui a união. Vamos colocar os elementos do conjunto A e também os elementos do conjunto B. Então a gente pegou todos os elementos de A e todos os elementos de B. Só que a gente tem que ter cuidado com uma coisa. Em um conjunto a gente não pode ficar repetindo elementos. A gente nota aqui que o 2 ele aparece duas vezes. Eu tenho um 2 aqui e um 2 aqui. Então eu vou tirar um deles. Quem mais se repete? O 3 também se repete. Então eu vou tirar aqui um deles. Então A união com B é igual ao conjunto formado pelos elementos 1, 2
3, 5, 7 e 9. A gente nota que todos os elementos do conjunto A estão aqui, que é o 1, 2 e 3, e todos os elementos do conjunto B também estão aqui, que é 2, 3, 5, 7 e 9. Então essa aqui é a união e essa aqui é a interseção. A gente nota que elas são bem diferentes. Agora, para finalizar, nós vamos ver um pouco sobre diferença de conjuntos. A diferença entre conjuntos corresponde aos elementos de um conjunto que não estão no outro conjunto. Sendo assim, a diferença entre A e B é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Mesmo essa definição pode ter parecido meio confusa, mas a gente vai perceber que na verdade é bem simples essa operação. Bom, aqui eu tenho o conjunto A, que é formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E o conjunto B, que é formado pelos números 1, 3, 5, 7, 11 e 13. O que seria a diferença entre A e B? Ou qual seria o conjunto A diferença B? Aqui eu vou mostrar uma forma bem simples de resolver isso. Vamos voltar aqui à definição. A diferença entre conjuntos corresponde aos elementos de um conjunto que não estão no outro conjunto. Sendo assim, a diferença entre A e B é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Então essa aqui é a parte principal da nossa definição. A diferença entre A e B é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Então vamos colocar todos os elementos aqui que pertencem a A e que não pertencem a B. Como a gente faz isso? Bom, inicialmente, uma forma simples de fazer é pegar todos os elementos que estão em A. Vamos colocar aqui. Aqui são todos os elementos que pertencem a A. E agora a gente vai tirar daqui todos os elementos que pertencem a B. Por isso que é A diferença B. São todos os elementos que estão em A, tirando os elementos que estão em B. Bom, aqui tem todos os elementos de A. Vamos tirar daqui os elementos que estão em B. Então vamos olhar aqui o conjunto B. O 1 está em B? Sim, o 1 está em B. Então vamos tirar daqui. O 2 não está em B. Então ele vai continuar. O 3 está em B. Bem aqui. Então vamos tirar. O 4 não está em B. Então vai permanecer. O 5 está em B. Então vamos tirar. O 6 não está em B. Então continua. O 7 está em B. Então vamos tirar daqui. O 8 não está em B. O 9 não está em B. E o 10 não está em B. Então esses aqui são todos os elementos que estão em A, tirando os elementos que estão em B. Então não é tão complicado. Então vamos fazer agora outra operação. Vamos fazer B diferença A. Vamos seguir o passo que a gente fez na primeira vez. Bom, B diferença A. São todos os elementos que estão em B, tirando os elementos que estão em A. Então primeiro vamos colocar todos os elementos que estão em B. Esses são os elementos que estão em B. Agora vamos tirar aqui desse conjunto os elementos que estão em A. O 1 ele está no conjunto A? Sim, bem aqui. Então vamos tirar 1. O 3 está no conjunto A? Sim, o 3 está no conjunto A. Então vamos tirar o 3 também. O 5 está no conjunto A? Sim, o 5 está bem aqui. Então vamos tirar o 5. O 7 está no conjunto A? Sim, então vamos tirar o 7. O 11 está no conjunto A? Não. O 13 está no conjunto A? Também não. Então, esse aqui é o conjunto formado por todos os elementos que estão em B, mas que não estão em A. No final não é tão complicado. Então esse vídeo foi feito para ensinar um pouco sobre operações entre conjuntos. Espero que você tenha entendido. Obrigado.